a transpiração, a evaporação. A transpiração inclui todo tipo de água na forma de vapor que seja fornecida à atmosfera pela vida, né? Pela biosfera daquela área que a gente está considerando. Então, são 3 os processos de vaporização, a gente já falou sobre isso, né? A evaporação, que é quando você tem temperaturas abaixo do ponto de ebulição, a ebulição. Então, se dá em todo o volume do líquido, não apenas na superfície. Aqui, né, uma imagem, né? Depois eu volto, né? A gente vê, né? Todo se dá no volume, né? E aqui também a calefação, que é um fenômeno de superfície. A gota cai numa chapa quente. Então, aqui a temperatura é temperatura de próximo de 100 graus, aqui a temperatura é acima, que é próximo de 100 graus, aqui a temperatura acima de 100 graus e aqui abaixo. Então, é a temperatura que vai determinar qual que é o tipo de... se é evaporação, ebulição ou calefação. Então, no caso da temperatura ambiente, a gente tem evaporação. Então, aqui, se eu tenho uma vegetação aqui. A água que estiver na superfície, evaporação. A água que estiver na superfície da folha, né, foi interceptada, água de interceptação aqui, vai ser evaporação. Tá? A água que estiver transpiração, a água que atravessar, quer dizer, que estiver no sistema, na planta, e atravessar ou a cutícula ou o estômago. Então, aqui, atravessando a cutícula, o que é uma transpiração, a transpiração cuticular é algo muito pequeno, né? Ou atravessando o estômago aqui, então chega do xilema, daí vai atravessar o estômago. Não sei porque eu não coloquei o estômago aqui, mas... Então, vou ter transpiração. Para que ocorra evaporação da água, há necessidade de energia. Essa energia é chamada de calor latente de vaporização, que em média corresponde a 2,45 megajoule por quilograma de água a 20 graus Celsius. Então, a energia, quando o ar transporta vapor, fluxo de calor latente, essa energia vai ser a massa de vapor vezes o calor latente da vaporização. Né? A umidade específica a gente já falou, massa de vapor dividido pela massa total. Então, a relação entre a energia que está sendo transportada, o calor latente, com relação a essa massa, né, a massa de ar, vezes o calor latente, vezes a umidade específica. Evaporação, fluxo por difusão turbulenta. Então, eu tenho o fluxo, o gradiente, né, no caso aqui, gradiente da propriedade P. Qual que é a propriedade P aqui no caso? A propriedade P a gente vai considerar em termos da energia transportada, porque é o fluxo de calor latente. Então, a energia transportada por unidade de massa, que vai ser P. Tá? Então, vai ser aqui, né? A propriedade é P sobre M, energia sobre massa, a energia MLQ, que a gente viu aqui, MLQ dividido pela massa, então é LQ, né? A propriedade. Então, se eu quiser calcular o fluxo, né, de calor latente, é proporcional ao gradiente da umidade específica. Ρ, que é a umidade do ar, K, que é a constante de difusão turbulenta, né, do vapor d'água, e L, que é o calor latente de vaporização na temperatura considerada. E aqui o gradiente da umidade específica. Então, em função da tensão de vapor d'água,
a gente já viu lá atrás, que a gente posso trocar Q pela pressão de vapor e a pressão atmosférica, substituindo, né, que é a expressão mais usada, o fluxo de calor latente é dado, no caso aqui é negativo, porque está no sentido contrário do gradiente de pressão de vapor. Então, se eu tenho um ponto aqui e aqui, então, se esse ponto aqui, a pressão de vapor é maior, e aqui a pressão de vapor é menor, significa que aqui tem mais água. É por isso que tem maior pressão de vapor. Aqui tem menos água. Pensando nas outras condições, mantidas as outras condições, mesma temperatura, etc., porque isso pode mudar, né? Mas pensando em todas as condições iguais dos dois pontos. Então, para onde que vai ser o gradiente? O gradiente vai apontar para cá, que é o gradiente, né? O gradiente de pressão está nesse sentido. E o fluxo? Então, o fluxo está nesse sentido. Fluxo. Quer dizer, aqui tem maior pressão de vapor porque tem mais água, né? Então, o fluxo de calor latente vai nesse sentido aqui. E, normalmente, pensando no que a gente terminou de ver, né, na evaporação e ascensão, normalmente a gente tem o contrário, né? Tem mais fluxo em sentido ascendente, mas tem fluxo em sentido descendente também. Então, evaporação. Expressão de Renault. Ou Renault, acho que é Renault. Então, esse calor latente aqui depende da temperatura em graus Celsius, isso daqui em megajoule, tá? Por quilograma, vai dar 606,5 menos 0,695 temperatura, tá? Em graus Celsius. Então, se a gente substituir isso daqui, tá? A gente pode também encontrar, então, a gente tinha aqui, né? Esse valor aqui para L, K, etc. A gente pode encontrar um valor, com exceção de K, o restante é dado, densidade do ar, 1,22 kg por metro cúbico. O L, então, é dado pelaquela expressão, em função da temperatura, o P, uma atmosfera. Então, o que fica é o K, né, como uma constante. E a 20 graus Celsius, então, substituindo, eu tenho isso, menos 0,58 vezes 10 na menos 3 vezes K, 1000 gradiente da pressão de vapor d'água. Bom, então aquilo ali a gente tem o fluxo, medida dos fluxos, do fluxo de calor latente. Eu quero saber quanto de água que está evaporando, aí eu vou usar instrumentos, evaporímetros. Então, evaporímetros, a dificuldade, né, de eu saber, por exemplo, quanto que está evaporando. Eu tenho um tanque grande, eu tenho uma plantação, etc. Eu tenho dificuldade de saber a evaporação, a infiltração, o que o animal bebeu, etc. Então, para eu entender como que está sendo a evaporação, tá? Em especial, né? Tudo bem, né? Existe a evapotranspiração, mas eu quero entender a evaporação, então o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer tanques, tá? Então tem diversos tanques que eu vou utilizar, que são padronizados, que vai me permitir ter uma medida, né, dessa evaporação adequadamente. Então,
Tanque classe A, é esse tanque aqui, 25,4 centímetros, tá? A altura da água vai ficar a uma distância da borda de 5 centímetros, tá? O diâmetro do tanque vai ser 1 metro, né, 219, então 121,9 centímetros, o diâmetro aqui do tanque. Tá? Eu vou ter aqui, né, um poço de calmaria, ele vai colocar aqui o nome daqui a pouco, né? Que vai ter o parafuso micrométrico, mas eu vou ter aqui uma região em que a água não vai estar variando muito para eu poder fazer a medida de quanto evaporou, né, devido aos vasos comunicantes, eu vou ter ali, a água não vai estar agitando, vai ser mais fácil medir. Tá? Um outro tipo, então aqui são os instrumentos, né? Evaporímetros. Então eu tenho o tanque classe A, eu tenho o evaporímetro de Piché, então, dificuldade de dimensionamento, mesmas questões, né? O que é o evaporímetro de Piché? Eu tenho aqui um cilindro com escala graduada. Aqui eu tenho um pedaço de material que vai ficar completamente umedecido, tá? Tipo uma gasa, um papelão, uma coisa que vai de fibra vegetal, né? Vai ficar completamente umedecido, que vai evaporar aqui, tá? E ao evaporar, aqui dentro, não vai evaporar por cima, está fechado aqui, né? E aqui, então, vai baixando, né, na escala aqui a quantidade de água, eu sei quanto que evaporou. Então, isso aqui é escalonado, tem uma escala que vai me dizer em função de milímetros. Eu sempre vou ter, a minha medida de evaporação também é em milímetros. Precipitação em milímetros, evaporação em milímetros. Tá? Eu sempre vou pensar quanto que vai evaporar em 1 metro quadrado. Então, eu falo, teve uma evaporação de 1 milímetro. Significa que em 1 metro quadrado teria evaporado 1 litro. Tá? Aqui, um tanque muito mais adequado, né, que vai se assemelha muito mais aos lagos. Tá? Então, a evaporação nesses tanques evaporimétricos, né, que esse tanque de 20 metros quadrados é um tanque que se assemelha, a evaporação de um tanque de 20 metros se assemelha à evaporação do lago. Lógico, tanto esse aqui, grama, batatais, né, a distância aqui dessas madeiras, que são específicas, tem que ser 15 centímetros, então tem todo uma forma de garantir que o entorno não vai influenciar, quer dizer, o entorno vai colaborar com que a medida seja a mais certa possível. Mas nesses tanques de 20 metros quadrados, você tem uma área muito maior, quer dizer, o entorno está influindo menos, né? Então, por isso que ele vai se assemelhar a um tanque de 20 metros. Então, suas medidas se assemelham às obtidas em lagos, portanto, sofre menor influência de fatores externos, dado o grande volume de água que ele contém. E aqui eu vou medir o quanto evaporou a partir de um parafuso micrométrico. E micrométrico significa que com uma volta ele anda menos de ou mesmo que ele ande. Normalmente esses micrômetros, né, quando você dá uma volta, ele anda meio milímetro. Então, significa, se você dividir essa volta em 50, fazer uma escala de 50 traços nessa volta, você tem meio milímetro, você vai ter 10 micra, né? Porque é micrométrico, você vai ter 10 micra a cada risquinho dessa escala. Se você fizer o parafuso micrométrico ainda menor, quer dizer, que a cada avanço avance menos e
a divisão da escala seja, por exemplo, 100 divisões, então você vai ter 5 micras, 2 micras, que ele vai avançar a cada divisão da escala quando você avança aqui, né? Então, isso que é um parafuso micrométrico. Normalmente, também, né, esses tanques, eles têm, né, é preciso manter isso protegido para evitar animais e tudo. Dificuldade de dimensionamento, voltando ao mesmo título ali, né? Então, eu tenho tanque 20 metros e tenho tanque classe A. Então, eu faço a conversão. Eu não preciso ter um tanque de 20 metros em todo lugar. Por exemplo, eu tenho um tanque de 20 metros que possui uma estrutura grande aqui, né? Por exemplo, uma estação meteorológica numa determinada região. Então, naquele lugar, eu tenho um tanque de 20 metros, né? Aí eu faço uma conversão, uma escala, né, para do tanque, naquela região do tanque de 20 metros, um índice que vai me corrigir o tanque classe A com relação ao tanque de 20 metros. Tá? Então, não preciso ter em vamos dizer assim, cada fazenda um tanque de 20 metros. Tem cada produtor rural, microprodutor, etc., vai ter um tanque de 20 metros. Não. Tem-se um tanque de 20 metros e tem-se tanques classe A, que são muito mais baratos, né, exigem muito menos dinheiro e cuidado. Nós vamos definir aqui, né, grandezas, chamado grandeza evapotranspiração potencial, evapotranspiração, diversas grandezas, né, oásis, etc. Então, o que é a evapotranspiração potencial? A evapotranspiração potencial é quando eu somo, tá? Uma cultura, a evapotranspiração potencial é definida para uma cultura de referência, no caso, grama batatais, né? Para aquele clima, tá? Então, que tem lá um saldo de radiação, uma temperatura, uma umidade relativa, uma velocidade de vento, quer dizer, todas essas condições climáticas aqui do ambiente, vamos dizer assim, estão definidas, né? Então, ela é potencial para essa situação aqui. Vou medir o valor dessa evapotranspiração potencial para esse clima, para essas condições climáticas, ambientais, e eu tenho uma cultura de referência sem restrição hídrica. Então, o potencial é sem restrição hídrica, né? Para aquela cultura de referência. Aí, a evapotranspiração real, ela pode ser maior do que a evapotranspiração potencial se a minha cultura tiver uma capacidade de transpirar menor, uma capacidade de evitar a transpiração melhor, né? Maior do que a da cultura de referência, a evapotranspiração real vai ser menor do que a evapotranspiração potencial. A evapotranspiração potencial é a máxima, porque não tem restrição hídrica, para a cultura de referência, né? Grama batatais a 15 centímetros. Tá? Então, superfície extensa, com ampla área de bordadura para evitar a advecção de calor sensível de áreas adjacentes. Cobertura, vegetação rasteira, normalmente gramado, em crescimento ativo, cobrindo totalmente o solo, com altura entre 8 e 15 centímetros. Então, o índice de área foliar, 3. O que significa o índice de área foliar? Se eu pegar aqui 1 metro, imagina aqui que eu tenho, né, uma área, tem uma área aqui de 1 metro quadrado, corto, nessa área de 1 metro quadrado, eu corto todas as folhas da minha cultura ali. Aí pego, meço a área de todas essas folhas. Então, a área das folhas vai dar 3 metros. A área da folha, deixa assim mesmo. A área da folha
área foliar, 3 metros quadrados. Né? A área da cobertura aqui, né? 1 metro quadrado. Então, o índice de área foliar é 2 metros. Posso ter aqui 5 metros de cultura, posso ter 10 metros, em toda ela tem uma área foliar um índice de área foliar de 3 metros. Ok? Foi mais do que eu queria. Tá? Então, eu tenho aqui o que é o índice de área foliar. Condições hídricas sem restrição hídrica. Tá? Então, está sempre na capacidade de campo o solo. Então, aqui, a evapotranspiração potencial, estou medindo aqui, então depende apenas das variáveis meteorológicas. Então, se ela só depende das variáveis meteorológicas, ela é uma variável meteorológica. Né? Então, ela caracteriza o clima, ela caracteriza o tempo, né? É uma variável que expressa o potencial de evapotranspiração para as condições meteorológicas vigentes. Evapotranspiração real. Então, o que muda? A evapotranspiração. Nas mesmas condições de contorno da evapotranspiração potencial, porém com ou sem restrição hídrica. Tá? Então, a evapotranspiração real é ainda na cultura de referência. Então, de modo geral, grama batatais, de 8 a 15 centímetros, então, que vai em desenvolvimento, né, que vai me dar a evapotranspiração real. Tá? Então, aqui, olha, né, o conteúdo de água no solo, tá? Aqui, então, eu tenho a redução do conteúdo de água no solo. Aqui, né, aqui é um gráfico aqui, né? Percentagem da redução da evapotranspiração com a umidade do solo, KS. Então, aqui, a umidade do solo, KS, de 1 até 0, tá? Esse aqui, explicar cada uma dessas aqui. Ó. Esse aqui é o conteúdo de água no solo da capacidade de campo, tá? Aqui. Nesse ponto aqui. Estou medindo aqui, ó. Tá? Nessa reta aqui, eu estou medindo com relação à capacidade de campo, tá? Aqui é a percentagem de redução da evapotranspiração com esse KS aqui, percentagem de redução com a umidade do solo. A umidade do solo é θ, está sendo medida aqui. Tá? Aqui é a capacidade θ, que é a capacidade de campo. Então, qual que é a redução quando tem a capacidade de campo? Quando a água está na capacidade de campo? É 0. Tá? Aqui, ó. É 0. E a redução da evapotranspiração, né, vai aumentando. Quer dizer, o que significa isso? Estou apresentando aqui um gráfico da forma como ele é comum, né? Como ele é apresentado, tá? Que eu, se fosse inventar um gráfico desse, eu inventaria ao contrário, colocaria invertido, mas tudo bem. Então, aqui ele está dizendo a redução da evapotranspiração. Então, aqui, ó, nesse ponto, a redução é 100%. O que acontece?
né? A evapotranspiração é zero, 100%. Reduz toda a evapotranspiração, né? A relação da evapotranspiração potencial e a evapotranspiração real, aqui, né? Aqui, então, está aumentando a redução. Esse ponto aqui, tá, em que a redução é total, é chamado ponto de Mucha permanente. O que significa o ponto de Mucha permanente? Você pega uma cultura, joga água, rega, aí deixa diminuir a quantidade de água. Vai diminuindo a quantidade de água até que chega um momento em que a água vai... Chega a uma determinada quantidade de água, que não é zero, mas que a planta murcha, aí você põe mais água, por exemplo, a planta está murcha aqui. Você põe mais água, a planta volta. Então não foi uma murcha permanente. Tá? Aí você põe mais água de volta, a planta volta, aí você deixa, vai mais além, deixa murchar mais. Põe mais água, a planta volta. Se torna túrgida de novo, né? Aí você deixa murchar novamente, aí você põe água, ela não volta. Então foi um ponto de murcha permanente. Então, nesse ponto de murcha permanente, a redução da evapotranspiração vai 100%, quer dizer, não vai ter mais evapotranspiração. Entenderam? Quer dizer, o gráfico está, né, pensando dessa forma aqui, como eu estou lendo, que eu acho que é a melhor forma de ler. Então, né, o conteúdo de água no solo, você vai diminuindo o conteúdo de água no solo, a evapotranspiração vai diminuindo, a planta vai se fechando para preservar a água, né? Vai tendo restrição hídrica, vai havendo redução da evapotranspiração, porque não tem tanta água para evaporar, porque a planta se fecha, né? Então, diminui a transpiração, até aqui. Aí aqui cessa a evapotranspiração, a partir do ponto de murcha permanente. Tá? Vocês entenderam isso? Esse gráfico? Eu leio esse gráfico ao contrário, da capacidade de campo, tá? Para baixo. Tá? Aqui você tem ponto higroscópico, etc. Acho que eu vou ver, mas quero ver só o KS aqui. Tá? Isso aí, então, a porcentagem de redução da evapotranspiração em função do conteúdo de água no solo. Hoje a gente está restringindo aqui, né? Olha, você tinha uma cultura de referência, as condições climáticas, você mediu, e não restrição hídrica, você mediu a evapotranspiração potencial. Agora, você está medindo a evapotranspiração real, a mesma cultura, está lá nas suas condições de pesquisa com a cultura de referência, é a mesma cultura, só que agora você está restringindo água. E você observa que a quantidade de água vai diminuindo do máximo da capacidade de campo até um determinado valor, que ainda vai ter água no solo, porque se liga, né, a água se liga numa condição muito forte daí, né, a quantidade, a pressão que você tem que fazer para retirar é muito grande, para retirar essa água. Então, a água continua ligada no solo, mas as plantas já não conseguem mais retirar. Quer dizer, por que é um ponto de murcha permanente? Porque a planta já não consegue mais exercer pressão para retirar, essa pressão de sucção, para retirar a água do solo. Quer dizer, a água está presa de tal modo que a pressão que a planta exerce para retirar do solo não funciona mais. Então, ela vai murchar permanentemente. Tá? Então, a gente colocou aqui restrição hídrica. Na evapotranspiração real, se tem a restrição hídrica. Tá? Veja que aqui continuou sendo a mesma cultura. Então, aqui sim, a evapotranspiração real
pode ser, sempre vai ser menor do que a evapotranspiração potencial. Porque aqui a gente está falando da mesma cultura. Tá? Evapotranspiração de oásis. A gente ainda continua tendo a cultura padrão, né, de referência. Então, eu tenho uma área seca, tá? Tem aqui, por exemplo, e eu tenho que tomar cuidado com isso quando for fazer medidas de evapotranspiração, né? Que é o seguinte, eu tenho aqui uma área úmida aqui, certo? Tem uma área úmida. Eu tenho uma área seca aqui. Tem um vento, tá? Que está seco, para que eu tenha essa área seca. E aí esse vento entra, né, nessa região aqui. Tá? Então é uma região seca que entra para uma área úmida. Então, a demanda evaporativa da atmosfera aqui é muito grande. Então, a evapotranspiração oásis é maior do que a evapotranspiração potencial. Né? Porque exige mais, o vento que está ali exige mais. É diferente, veja aqui, né, na medida da evapotranspiração potencial, o que eu tenho? Eu tenho uma área no entorno que é uma área, né, tampão aqui, uma área que permite que as condições do entorno são pouco influentes. Quando eu termino esse entorno que é pouco influente, então eu tenho aqui uma área que é seca, né? Então, esse daqui é a área tampão, a área que deve ser em torno da cobertura. De tal modo que eu tenho um efeito varal, que é esse efeito que vai do máximo, essa curva de evapotranspiração, até que ele chegue numa região que não haja mudança. Aí eu tenho, né? Quando eu não tenho mais mudanças aqui, que eu cheguei num valor que vai se transformar em constante, aqui que eu posso fazer a medida. Tá? Então, eu tenho a evapotranspiração real de uma área seca, limitada pelas condições do solo. Né? Não é a evapotranspiração real como a gente definiu lá, mas desta área seca. Eu tenho a evapotranspiração da bordadura, tá? Que seria evapotranspiração oásis, certo? E eu tenho evapotranspiração potencial aqui. Então, a gente viu o KS, que seria um índice, né, que vai me dizer a evapotranspiração em função da redução de água, da restrição hídrica, e agora eu vou ter um KC, que é a variação devido à cultura. Tá? Porque agora eu vou mudar a cultura, certo? Estou mudando aqui a cultura. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, tá? Imagina que qualquer cultura, isso aqui é bem genérico, né? O desenho da cultura aqui é bem genérico. Isso aqui é do livro do Ometo, né? Então, eu tenho aqui o KC, né? O coeficiente de cultura, tá? Inicial, então, para os estádios iniciais de estabelecimento. Aí vem o desenvolvimento vegetativo, aí vem florescimento e frutificação, aí vem maturação. Então, eu tenho um KC inicial aqui, no estabelecimento da cultura. Aí eu tenho um KC médio, para esse momento inicial aqui, e tenho um KC final, que eu tenho diversos. Para cada estágio eu posso determinar um coeficiente da cultura. Tá? O que se observa aqui com relação ao coeficiente da cultura? Quanto maior a área foliar, maior a evaporação. Quanto menor a área foliar, menor a evaporação. Então, o que acontece nesse KC final, na maturação, etc.?
a planta perde folhas, as folhas secam, e aí diminui a transpiração da cultura, né? Então, o que se observa é que acompanha basicamente o coeficiente da cultura, quer dizer, o quanto essa cultura vai transpirar, quanto maior a área foliar, maior a evaporação. Tá? Então, eu tenho a evapotranspiração real da cultura, tá? Dessa cultura, não necessariamente mais, tá? Na verdade, devia ser, né? ETRC, vamos dizer assim, real da cultura, que eu estou considerando, mas estou colocando como o Ometo colocou, né? Ele chamou de cultura lá quando tinha só restrição hídrica, real quando tinha só restrição hídrica, e quando mudou a cultura também. Então, o que eu tenho? Eu tenho, para a evapotranspiração, tanto uma quanto outra, depende do índice aqui, né? Então, a evapotranspiração real, ela vai ser a evapotranspiração potencial, tá? Multiplicado pelo KC, né? Quer dizer, esse coeficiente da cultura, e esse KS, que seria o coeficiente relativo, né, à quantidade de água no solo. Então, aqui a gente está analisando valores. Evapotranspiração potencial, que me diz que é uma variável meteorológica. Eu tenho lá, num determinado local, os valores dessa evapotranspiração. E eu quero saber quanto de água a minha cultura vai perder. Então, isso vai depender da quantidade de água no solo. Quanto mais água no solo tiver, mais a minha cultura vai perder. Só que mais vai desenvolver, né? Porque mais os estômagos estão abertos, está entrando CO2, está fazendo fotossíntese. E depende do estágio da cultura, depende da cultura, em especial, se é feijão, se é soja, se é uma floresta, né? E depende da cultura e depende do estágio, quer dizer, se ela está em desenvolvimento, né? Se ela está em estágio inicial, é baixo, porque tem poucas folhas, se ela está em desenvolvimento, com muitas folhas, então vai ter maior evaporação. Fatores determinantes da evapotranspiração. Fatores do clima, saldo de radiação, temperatura, etc. Então, isso está influenciando o quê? A evapotranspiração potencial, esse aqui, o slide eu peguei de outro lugar, é ET0, não é ETO, não é OASIS, né? Fatores da planta, que vai ser o KC aqui, né? Fatores da cultura, então, altura, área foliar, tipo de cultura, profundidade do sistema radicular, tal, né? E outras, as próprias condições de manejo. Então, fatores de manejo do solo. Então, você tem a cultura, as condições que você colocou, a cultura e as condições de manejo. Então, qual que é a distância, né, entre as plantas? Está usando cobertura, né? Foi feito plantio direto. Então, que tipo de solo que você tem? Tem quebra-vento, evitando que carregue para longe da cultura, né, essa evapotranspiração, tornando o ar, né, aumentando a demanda evaporativa do ar. A gente tinha visto já alguns né, vamos dizer assim, alguns equipamentos para medir a evapotranspiração. Então, um foi o tanque glaciar, o evaporímetro de Piché, o tanque 20 metros. Esses foram os três que a gente viu. A gente vai falar agora, né, de outros tipos que são os lisímetros. Então, a gente tem basicamente dois tipos de lisímetros: lisímetros de drenagem e lisímetros de pesagem. Vou falar para vocês a respeito do lisímetro de pesagem.
Então, eu tenho aqui, nesse diagrama aqui, que tem a parte superior do lisímetro de pesagem, tenho aqui um diagrama, então eu separo uma porção, né, de terra, de terreno, e eu vou colocar essa porção de terra com a vegetação, que eu pretendo medir as condições de fotoinspiração, ou a vegetação padrão, de referência, ou a vegetação específica da cultura que eu quero caracterizar. Então, eu faço, retiro, aqui seria algo bem, dizer assim, estruturado, né? Tem até escada para acessar essa parte de baixo. E aqui eu tenho balanças, pode ser cargas, né? Aqueles sensores de carga, podem ser balanças mesmo. Então, aqui estamos mostrando, vamos dizer assim, um lisímetro, né, fechado no entorno, para que não haja fluxos laterais com relação a esse lisímetro. Tá? Aqui uma outra parte, que é o acesso aos lisímetros, tá? Lisímetros de pesagem. Então, eu vou pesar, né, passar aquela frase, eu vou pesar aqui com a árvore e vou vendo quanto que a árvore está consumindo de água, quanto que está, então, transpirando e quanto que está evaporando, em função do peso dessa estrutura aqui. Ponho água, aumento o peso. A água flui embaixo, diminui. Né? Faço esse controle do fluxo também para baixo, armazenamento em tanques aqui. $23.50. $17.99. Manuel y David están tomando medidas en este momento en un árbol cultivado en un lisímetro de pesada. El lisímetro de pesada consta de un depósito, en este caso de 2x5 por 2x5 y 1,70 de profundidad. El depósito descansa en una balanza, lo que permite obtener las diferencias de peso en todo momento, debido a cambios de humedad. Así conocemos el consumo de agua del árbol, lo que puede ser utilizado para programar los riegos y además testar, comprobar la funcionabilidad de otro tipo de sensores con fines también de programación de los riegos, como son los dendómetros, como puede ser el flujo de savia o otro tipo de medidas. En este árbol además tenemos controlado las condiciones de clima reinantes en todo momento, lo que también nos permite pues ajustar los sensores. Y esto en definitiva es para lo que estamos trabajando en este árbol cultivado en lisímetro de pesada. Los dendómetros son unos sensores de gran ayuda en la toma de decisiones para el manejo del agua de riego, y sus decisiones pueden suponer importantes ahorros de agua. Por lo tanto, son unos instrumentos para tener muy en cuenta en lo que es la programación del riego. Bien, acabamos de ver el árbol en superficie, el dosel vegetal, la copa. Su sistema radicular llegaría, por decirlo aquí, hasta 1,7 metros de profundidad. Por eso podemos observar perfectamente el depósito que hace de contenedor del árbol. En el fondo tenemos un sistema de drenaje para simular continuidad de suelo, y aquí podemos ver la recogida, los depósitos de recogida de drenaje. Es un sistema complejo que nos permite determinar las necesidades hídricas de los árboles y evidentemente poder llevarlo a condiciones de campo. También con el objeto de conocer las necesidades de agua del cultivo, hemos instalado 6 lisímetros de drenaje. Bien, en los lisímetros de drenaje, a diferencia del lisímetro de pesada, lo que hacemos es un balance hídrico para saber el consumo de agua del árbol. En los drenajes los determinamos recogiéndolos en el pozo colector de drenaje que lo tenemos a la izquierda. En este momento Pablo está colocando un dendómetro para ver el estado hídrico del árbol y ver que está adecuadamente regado para poder determinar las necesidades máximas de agua del
Então, esse daqui, tá, a partir desses lisímetros, etc., é possível você conhecer a evapotranspiração, tanto os lisímetros de pesagem, né? E aí a gente, em especial também a transpiração, especificamente a transpiração, e esse aqui é um experimento muito importante, acho que é da década de 70, se não me engano, que foram feitos pelos autores Dan Mead e Shaw. São vários, né, o arranjo experimental são vários vasos com pés de milho, tá? E são regas constantes, e essas regras, mas não são em todos os dias, né? Todos os vasos têm quantidade diferente, tá, de água, de tal modo que é possível acompanhar essa quantidade de água no solo e a evapotranspiração ao mesmo tempo, né, a partir dessas pesagens, desse tipo de lisímetro. Então, aqui são 3 dias. Aqui, essa estrela é a capacidade de campo, tá? O valor de essa estrela, que está aqui. Depois a gente vai usar essa estrela. SW seria o ponto de Mucha, tá? Esse gráfico aqui, essa linha, representa um dia seco e claro. Então, seco e claro é o dia 30 de julho. Esse daqui, tá? Úmido e parcialmente encoberto, então é o dia 13 de agosto. E este daqui, o dia úmido e chuvoso, né? Então é o dia 3 de agosto, tá? Esse aqui. Vou tirar só porque ficou em cima, então esse aqui é o dia 3 de agosto, quer dizer, um dia úmido, né? E chuvoso, tá? Aqui. Então, o que se observa? Esse gráfico, a forma de ler esse gráfico é melhor da direita para a esquerda. Você vai correndo, né? E indo em direção, assim, da capacidade de campo para abaixo da capacidade, até, assim, o mínimo de água. Aqui, né, eu tenho o conteúdo de água no solo, aqui é a medida de conteúdo volumétrico, né? E aqui a transpiração, a taxa de transpiração, né, em milímetros em 24 horas. Então, o que a gente pode observar? Acho que isso as curvas foram ajustadas, esses aqui são os pontos experimentais, né? E as curvas foram ajustadas. Então, o que se observa? Se observa um patamar, nos 3 casos se observa um patamar, depois uma curva descendente, e depois uma certa estabilização, né? Uma tendência, pelo menos, a uma estabilização aqui. Esse patamar significa que os estômatos estão abertos, que já está, apesar da capacidade de campo estar aqui, né? Então, num dia que esse daqui é um dia seco e claro, veja que esse início do fechamento do estômago se dá bem próximo da capacidade de campo. Quer dizer, apesar de ter bastante água, a planta começa a se fechar para evitar a evaporação em função da demanda evaporativa ser muito alta. Então, ela tem esse controle com relação à demanda evaporativa. Ela se fecha para evitar a saída de água. Nos 3 casos, você tem, então, o fechamento gradual dos estômatos e, portanto, também vai havendo uma diminuição da quantidade da evaporação. Só que, assim, o momento em que ela começa a se fechar, em que vai haver a redução, por exemplo, da transpiração em função da redução da quantidade de água no solo, quando
você tem um dia chuvoso, vai se dar na capacidade de campo, né? Praticamente próximo da capacidade de campo. Aqui, né? Mas quando é muito seco, desculpa, vai estar perto do ponto de murcha, né? Quer dizer, uma quantidade de água no solo muito baixa. E aqui é o contrário, quando o dia tem uma tendência a evaporar mais, ela se fecha, ainda com bastante água no solo, ela já se fecha. E aqui, com bem pouca água no solo, se o dia é chuvoso, se o dia é úmido, né? Ela demora para fechar. Tem uma capacidade, né, de ter controle sobre isso em função das condições climáticas. Pensando em escassez da água, 3 pontos são importantes. Então, a capacidade de campo. O que é a capacidade de campo? Não é aquele momento que você enche de água, né? Aí a água flui, vamos dizer assim, e pronto. A água já não está mais empoçada em cima, está na capacidade de campo. Não. É preciso deixar que a água percole, tá? Por um dia, tem alguns textos que indicam um dia, quer dizer, você molha bem, deve ficar bem úmido, aí deixa a água percolar por um dia. Então, essa seria a capacidade de campo. A força gravitacional sobre a água não pode ser considerada, né? Ela tem que percolar, de modo que a força gravitacional haja e não a água pare de escoar devido à força gravitacional. Daí para frente, a água vai sair por evapotranspiração, né? Então, essa daqui é a taxa de perda de água que se reduz linearmente pelo solo ou pela planta, né, até o ponto de murcha permanente. Depois do ponto de murcha permanente, que marca a capacidade que a planta tem de fazer pressão sobre o solo e tirar essa água, então vai até o ponto higroscópico ainda, que seria o ponto em que ainda há água, mas outros meios, a gente consegue tirar a água por outros meios. Abaixo do ponto higroscópico não é que não tem mais água, ainda tem água, mas essa água já não consegue mais ser retirada do solo. Então, a fotossíntese e a transpiração estão relacionados à captação da água pela raiz, né? Não, começar a ler de novo. Fotossíntese e transpiração relacionados à captação da água pela raiz continuam a taxas cada vez mais reduzidas. Então, vai reduzindo linearmente a fotossíntese e a transpiração. Transpiração cuticular, a partir do ponto de murcha, então, pequenas perdas de água. A sucção é elevada, né? O poder evaporativo da atmosfera é muito forte, levando a danos aos tecidos vegetais. E longo tempo pode levar à morte da planta. Então, aqui o ponto de murcha, né? Ponto de murcha permanente ainda não tem mais, é permanente. Então, nessa faixa aqui, apenas evaporação do solo, taxa muito baixa até o ponto higroscópico. Se eu tenho aqui uma folha, tá? Então eu tenho aqui o estômago. Então a água sai basicamente pelo estômago ou pela cutícula. Tá? Então, esse daqui é um gráfico de um modelo que é exatamente o gráfico da experiência térmica de Shaw. Aqui um patamar e depois, né, essa inclinação aqui. Tá? Então, condutância versus conteúdo na água do solo, para essa espécie aqui, medidas feitas em 2 diferentes níveis de déficit de pressão, círculos e quadrados. Então, você tem a mesma, no final é a mesma curva, dependente do déficit de pressão. Né, que, no caso, o déficit de pressão seria o déficit de pressão da atmosfera, a diferença de pressão da atmosfera, tirando a água a partir
dos estômatos ou a partir da cutícula, né? Que atravesso. Então, SW é o ponto de bucha e essa estrela é a capacidade de campo. Essa curva inclinada aqui, ela está assim, ó, S, ponto qualquer, menos SW, que é o ponto final, né, é igual a S estrela menos SW. Então, a inclinação, né, dessa curva. Tá? Então, tem relação com essa expressão aqui. Valor máximo, tá? E aqui o fechamento relativo dos estômagos. Tá? Então, abaixo de essa estrela, a disponibilidade hídrica do solo torna-se fator-chave para determinar a evapotranspiração real. Então, essa estrela é a capacidade de campo. Condutância foliar exerce o controle sobre a transpiração. Então, mas de que forma que exerce esse controle, né, a condutância foliar? Fechando e abrindo os estômagos. Não tem controle sobre a transpiração cuticular, porque já está fechado. Né? O que é uma folha? O que são as partes verdes da planta? Né? Então, vou avançar aqui. O que seria, então, a parte verde da planta? Né? Aqui você tem a folha, você faz um corte, o que você vai observar? Você vai observar assim. Né? Então, você tem o parênquima palissádico, que é dessa forma, de tal modo que a radiação solar chega aqui e o próprio parênquima serve de condutor dessa luz, tá? Quer dizer, as células do mesófilo ou do mesofilo também, né, vão fazer, que é um parênquima esponjoso aqui, também tem clorofila, também vão fazer fotossíntese. Então, você tem células da epiderme que não realizam fotossíntese, parênquima palissádico que realiza fotossíntese, parênquima esponjoso que realiza fotossíntese. Então, você tem essa estrutura. E você tem, então, a epiderme que está as células formando um mosaico bem fechado, e em cima disso você tem uma cutícula ainda, né? Certo? Quer dizer, uma estrutura, né? Às vezes, essas estruturas aqui vão ter cera, vão ter uma série, já vão plastificar a superfície da folha. Essa é a ideia, né? Pegar e colocar um plástico para evitar a transpiração. Tá? Então, vou continuar falando disso, depois eu volto lá. Então, você tem aqui o estômago. O estômago, ele é composto de duas células, chamadas células guardas, ou células estomáticas. Aqui uma fotografia, uma microfotografia. E essas células, elas funcionam como? Tem água aqui dentro. Quando ela fica túrgida, porque ela enche de água e fica túrgida, ela estica essa parte de cá. Como aqui é espesso, ela dobra. Tá? E abre, então, aqui o ostíolo, o poro estomático. Então, ela abre aqui. Então, quando tem muita água nas células estomáticas, ela abre. Né? Quando a água sai, tá? Então é aberto para a entrada de CO2. Mas ela, quando está aberto, sai água. Tá? Então ela fecha. Se ela é fechado, não sai água, mas também não entra CO2. Então a planta vive esse dilema, né? Essa situação de ter que fazer esse controle para que entre o CO2 e não saia água. E existem diversas estratégias, né, desse controle. A maioria vai abrindo e fechando, controlando essa quantidade de água. Algumas, que são as CAN, tem uma estratégia que abre de noite para captar CO2 e fecha e faz a parte luminosa da fotossíntese durante o dia. Né? Então, a planta controla essa abertura estomática, ou diretamente a partir das demandas evaporativas, etc., ou com essa estratégia da CAN de separar a fotossíntese, a fase química e a luminosa, em tempos diferentes. Né?
Além disso, o controle é feito a partir do conteúdo de água no solo, da umidade do ar, da concentração de CO2 interna, né? Da radiação solar. Tá? Então, por exemplo, se chega radiação de cor azul, ela abre, há uma hiperpolarização na membrana e ela abre. Tá? Isso acontece de manhã, o controle da bomba de cálcio, então ela polariza porque ela transfere, vamos dizer assim, o cálcio atravessa a membrana celular, tá? E não só cálcio, mas cloro, potássio, esses metais, esses íons, melhor falando, atravessam a membrana hiperpolarizando. Então entra cálcio, sai cloro, hiperpolariza a membrana. Tá? E então, com essa hiperpolarização da membrana, aumenta o número de solutos, né? Aumenta a concentração de solutos, e, portanto, entra água, né? por osmose. Já no período da tarde, há um aumento da sacarose, quando a grande parte da concentração, a radiação, né? Tem no período da manhã, a concentração, no período da manhã, a radiação tem uma quantidade maior de vermelho, assim, né? Pela própria dispersão na atmosfera, e a gente já viu isso, né? Mais à tarde, você tem, pela dispersão da atmosfera, você tem no período da tarde mais radiação vermelha do que se tem no período da manhã. E o controle, então, que a planta faz, devido à fotossíntese durante todo o dia, houve um aumento da sacarose. Então, a sacarose é a partícula que vai aumentar a concentração de solutos dentro da célula, fazendo com que ela abra o estômago. Então, a abertura estomática é essa, durante o dia, é essa curva aqui, da abertura estomática. E ela, então, é dada por essas concentrações. Então, quando ainda não tem sacarose suficiente, a planta usa a hiperpolarização da membrana para fazer com que haja, né, reconhece a radiação. Isso é controlado essa hiperpolarização da membrana se dá devido à radiação na faixa do azul, tá? Que faz com que entre esses solutos, potássio, fósforo e cloro e cálcio em especial, potássio, cloro e cálcio em especial, e aumentando a concentração, né? Essa é a radiação solar que faz com que haja um aumento da radiação e que, portanto, vai abrir os estômatos para a entrada de CO2 e promover a fotossíntese. Tá? Voltar aqui, então, falar um pouquinho sobre esse mecanismo. Então, o mecanismo de transpiração é um mecanismo fundamental. A transpiração não é apenas a perda da água. Na verdade, a transpiração é uma bomba que faz com que tire não apenas a água do solo, água, né? Mas o que tira é essa solução do solo, quer dizer, com sais minerais, com, né, a nutrição vegetal se dá. Então, a entrada de, inclusive, nitrogênio, né? Então, uma série de entradas de importantes íons para que a planta tenha um metabolismo adequado. Tá? Então, a transpiração não tem apenas esse lado ruim de perda de água, ela tem uma função, a transpiração, de ser uma bomba que faz com que entre os nutrientes para a planta. Nitrogênio, alumínio. Bom, então a água é um insumo importante, né, e a planta precisa ter esse controle. Como que ela faz esse controle, então? Então, de que forma que ela faz esse controle? Bom, a
a água no solo, então tem a pressão de vapor da atmosfera retira essa água das folhas, né, água das partes verdes. Isso cria um déficit de pressão aqui, então vem da raiz para a copa, cria um déficit de pressão aqui, vem do solo para a raiz. Tá? E aí tem água no solo, chove e mantém o ciclo. Né? Então, a turgicidade da folha, se tem água no solo, a folha fica túrgida, as células estomáticas ficam túrgidas e a transpiração se mantém. Se diminuir a quantidade de água no solo, vai diminuir a quantidade de água na folha e vai haver desidratação. O que a planta faz? A planta fecha o estômago, diminui a transpiração. Né? Então, desse modo, diminui a transpiração. Então, é esse o controle. Pensando no balanço de água no solo, então vamos chamar de WT, tá? O ganho de umidade do solo. Então, esse ganho vai se dar igual às entradas menos as saídas. Vai ser chamado de entrada a precipitação, tá? Irrigação, precipitação, que como uma função do tempo, menos a interceptação na folha, menos as águas laterais, as enxurradas. Então, isso daqui a gente vai chamar, né, quanto que está chovendo? Está chovendo, vamos supor, 5 milímetros, né, no dia de hoje. Quanto que interceptou? Interceptou 1 milímetro. Quanto de água lateral? 1 milímetro. Então, o ganho foi 3 milímetros, tá? De água no solo, ganho de umidade do solo. Mas eu não vou contar como ganho só a precipitação. O que nem chegar no solo não foi ganho, não é saída. Né? A interceptação e a enxurrada nem chegou no solo. A saída vai ser a evapotranspiração e a fuga. A fuga, então, é o que vai percolar até o lençol freático, né? No solo. Então, essa quantidade de água do solo é que está sendo medida também. A gente voltar lá atrás nos lisímetros, né? Está sendo medida essa quantidade de água no solo. E é essa quantidade de água no solo, depois que você faz esse balanço de água no solo aqui, instantâneo, né? O tempo, é essa água no solo que teve o ganho, que vai fazer com que você tenha um determinado conteúdo de água no solo, que vai nos dar a evapotranspiração. A evapotranspiração depende dessa quantidade de água no solo aqui. A gente pode ter estimativas de evapotranspiração. Então, o método Thornton-Waite, tá? Colocar aqui, de modo geral, tá? Todos esses métodos aqui, ou eles são empíricos, ou eles são semi-empíricos. Não existe nenhum método de medida da evapotranspiração, de estimativa de evapotranspiração, que tenha uma base teórica que leve a uma dedução, e que você simplesmente escolhe alguns parâmetros, ou que você faça medida experimental de alguns parâmetros e ajuste uma curva em função de uma base teórica. Não existe. Então, todos os métodos ou são métodos empíricos, quer dizer, que foram feitas medidas e se ajustou curvas, ou são métodos semi-empíricos, que têm uma base teórica, em alguns pontos, tem uma lógica teórica, tem um modelo físico que orienta um pouco essas medidas, mas não é uma dedução. Tá? Então, aqui a evapotranspiração potencial, esse método Thornton-Waite, 16 vezes 10 vezes a temperatura média do dia, tá? Dividido por I, que é esse número aqui, que é função da temperatura do ar, elevado, tá? Ao valor A, que é esse número aqui, que é uma função do I, que é função da temperatura do ar média, anual, normal, né? Até a terceira potência. Né?
Então, aí você tem uma evapotranspiração média, já tem a temperatura média, né? A expressão depende da temperatura média anual, normal, tá? Aí você tem uma correção dependendo do mês, tá? Essa correção aqui, dependendo do mês, tá? Então, a evapotranspiração vai ser essa evapotranspiração medida aqui, vezes a correção. Em que a correção é igual a N sobre 12, em que N é o fotoperíodo do mês em questão, vezes NDP, que é o número de dias do período em questão, dividido por 30. Então, é um método bem cheio de ingredientes, extremamente complexo, né? Então, um método empírico, baseado apenas na temperatura média do ar, o apenas aqui, isso aqui é o terço de centelhas, mas não é bem apenas, né? Porque você tem o fotoperíodo, então, além da temperatura do ar, é o fotoperíodo, sendo essa a sua principal vantagem. Em que sentido ser vantagem ser baseado apenas na temperatura média do ar? Se eu tiver um termômetro, eu sei. Eu tenho uma estimativa da evapotranspiração. Basta um termômetro. Foi desenvolvido para condições de clima úmido e, por isso, normalmente apresenta subestimativa da evapotranspiração potencial em condições de clima seco. Apesar dessa limitação, é um método bastante empregado para fins climatológicos na escala mensal. Esse método parte de uma evapotranspiração padrão, aqui P minúsculo, né? A qual é evapotranspiração para um mês de 30 dias e com N igual a 12 horas. A formulação do método é a seguinte. Então, aqui é o método. Método de Camargo, tá? O centelha só apresenta a expressão, tá? Então, no método de Camargo, para essa temperatura média aqui, Q0 é a quantidade de energia integral do dia, né? Certo? Isso aqui é energia, essa energia é dada em milímetros, tá? De evapotranspiração, lembra, eu posso converter a água que vai evapotranspirar em energia, tá? Em milímetros por dia e o número de dias 31. Então, como é que fez? 0,1, uma constante, tá? 16,9, que é o Q0, 24,4, a temperatura média no mês, e o número de dias do mês. Então, 127,8 milímetros por mês, ou 4,12 milímetros por dia. Método de Hargreaves e Samani. Também um método empírico, desenvolvido para a região de clima seco. Então, eu tinha no Thornton-Waite, era um método para clima úmido. Agora, o método para clima seco. Baseia-se na temperatura média do ar e na amplitude térmica. Veja, todos eles usam a temperatura média. Tem como vantagem a sua aplicabilidade em climas áridos e semiáridos, como no Nordeste do Brasil. A desvantagem é a sua limitação para uso em condições de clima úmido, para os quais apresenta superestimativa. Então, é uma constante. O Q0 também, que é a radiância solar terrestre em milímetros por dia. Solar é essa terrestre, né, do Sol. Essa terrestre no sentido de eu não vou considerar a sua interação com a atmosfera, né? Aquele que a gente viu, que a gente integrou. Lembra? A irradiância, essa daqui é a radiância diária. A gente tinha lá o I, que era I0, cosseno, né, de Z, e a gente integrou esse I no número de horas de dia, né? No período de luz, para achar que é 0. Então, é por dia. Convertido em milímetro de água, que essa quantidade de energia evapora. E aqui tem, além da temperatura média, tem a temperatura máxima e mínima, né? Raiz da temperatura máxima e mínima, que é o que ele está dizendo aqui. Além da temperatura média, também a amplitude térmica, que é essa daqui, a variação do máximo até o mínimo.
Método de Hargrave-Samani. Então, aqui também ele nos apresenta só os valores da temperatura, de temperatura média, máxima, etc. Entra, então, aqui, né, os dados, que ele, é o método que foi colocado aqui, né, a expressão, e ele faz o cálculo para janeiro, tá, e julho. Observe que para o mês úmido, janeiro, em Piracicaba, o método superestimou a evapotranspiração potencial em relação aos demais métodos. Por outro lado, no período seco do ano, julho, o método apresentou um resultado muito próximo do obtido por Thornthwaite, Camargo, TEF. Não lembro o que é esse TEF aqui. Mostrando sua boa estimativa para tais condições. Método de Priestley-Taylor, método físico, baseado no método original de Pima, o método de... esse que é o PET que ele colocou. Não, TEF. O método de Priestley e Taylor considera que a evapotranspiração proveniente do termo aerodinâmico, ou seja, do poder evaporante do ar, é uma porcentagem da evapotranspiração condicionada pelo termo energético. Assim, mesmo levando em consideração o balanço de energia, esse método apresenta um componente empírico. Então, aqui, né, você tem aqui um balanço de energia, certo? Então, por isso que é um método físico, porque ele considera que a evapotranspiração depende desse balanço de energia, tá? Mas é um método que apresenta, né, tem essa condicionada ao termo energético, tá? Vamos ver aqui, ó, ou seja, do poder evaporante, o método considera que a evapotranspiração proveniente do termo aerodinâmico, ou seja, do poder evaporante do ar, é uma porcentagem. Então, isso ser uma porcentagem significa que não foi visto qual que é a razão, propriamente, qual que é o mecanismo físico que, né, o poder evaporante do ar faz com que evapore. Então, por isso que é um método empírico. E aí deu o exemplo. E o método mais importante, né, que é o método de Pima-Monteith, método físico, baseado no método original de Pima. O método de Pima-Monteith considera que a evapotranspiração é proveniente dos termos energético e aerodinâmico, que depende do fluxo de ar, depende da radiação, os quais são controlados pelas resistências ao transporte de vapor da superfície para a atmosfera. As resistências são denominadas de resistências da cobertura e resistência aerodinâmica, que vão ser somadas, né? Elas estão em série, vão ser somadas. Para a cultura padrão, RS igual a 70 segundos por metro. A figura acima mostra o conjunto de resistências que controla o transporte de vapor para a atmosfera. A resistência da cobertura aqui, né, RS, é o conjunto das resistências dos estômagos, cutícula e solo. Então, ele colocou o método de Pima aqui, Monteith, de evapotranspiração, colocou os valores, tá? Como que é a expressão, né? A gente viu com relação a essa expressão aqui, Rn, menos G, etc. Um pouco quando a gente falou da radiação. Tá? E aqui, então, os valores, cálculos. Tenha uma olhada com cuidado. Avaliação do método Pima-Monteith em diferentes condições climáticas, né? Então, aqui o lisímetro e aqui, né, a evapotranspiração nos lados, então, do método. Vamos ver que o ajuste é muito bom. Em alguns locais é menos bom, em outros locais, né, é muito bom. Mas todos são muito bons. Tá? Critérios para escolher um método. Disponibilidade de dados climáticos.
Então, se eu tenho bastante dados, qual que eu vou escolher? Prima-Monteith. Por quê? Porque eu tenho dados. Então, eu vou escolher esse dado. Então, sempre que eu conseguir aplicar Prima-Monteith, né, Prima-Monteith. Quando eu não puder, eu escolho outro método que esteja em condições mais adequadas. Então, escala de tempo. Deve-se considerar a escala de tempo a ser utilizada. Para escalas mensais, as equações empíricas apresentam resultados tão satisfatórios quanto as equações de base física. Porém, para escalas de tempo menores, deve-se priorizar, desde que possível, os métodos de base física. Então, quais são os métodos de base física que ele indicou aqui? Prima-Monteith, né? Priestley-Taylor, Hargreaves-Samani, ele disse que era... Não, é um método empírico. Então, Priestley-Taylor e Prima-Monteith. Então, eu vou usar Priestley-Taylor se eu tiver querendo em escala de tempo curta, eu vou usar Samani, né, os outros métodos, Pima, Sawton, Thwaite, se for mensal. Né, se eu quiser uma estimativa da evapotranspiração potencial mensal. Condição climática do local. Então, certos métodos só se aplicam em certas condições climáticas, apresentando grandes distorções no ambiente para os quais eles não foram desenvolvidos. O método Thorne-Thwaite subestima a evapotranspiração em climas secos e o de Hargreaves-Samani subestima a evapotranspiração em climas úmidos. Então, a minha escolha, colocamos aqui diversos métodos, né, que o Centella e Angelossi nos dão, e a partir desses vários métodos, a gente vai, se quiser, estimar a evapotranspiração, a gente vai seguir essas regras aqui, caso vocês tenham necessidade de fazer alguma vez essa estimativa. Então, tem esse material aqui, tem referências Centella e Angelossi, vocês vão lá e procurem, né, avaliar isso. Tá? Uma ideia de artigo só visto isso daqui, né, seria pegar dados, por exemplo, para Cuiabá, e ver quanto que cada um desses métodos ajusta, né? Realmente se ajusta. Porque todos esses métodos, vamos dizer assim, eles já foram validados, né? Mas eles sempre permitem que você faça um ajuste dos parâmetros, né? Nessa validação, sempre um ajuste de parâmetros para determinadas regiões é algo importante, né? Quer dizer, a calibração desse método para aquela região para aquele tempo, para aquelas condições que você está trabalhando. Agora, eu me pergunto também, para finalizar aqui, né, me pergunto, o quanto esses métodos daqui para frente vão ter que ser repensados, tá? Em termos de mudanças climáticas, do aumento, né, das condições, o quanto as mudanças climáticas vão colocar muito do material que a gente tem em necessidade de ser revisto. Novas parametrizações, validações. Eu me pergunto, ainda não li sobre isso. Talvez não tenha lido porque eu não tenha me proposto a ler o que está sendo produzido agora, com tanta coisa que eu tenho para fazer. Provavelmente tem gente pensando sobre isso, é claro. E assim, então, com os métodos da estimativa da evapotranspiração, eu termino aqui a parte do curso, tá? Algumas coisas que faltaram, eu vou encontrando, eu vou passando para vocês e vou informando no grupo, tá? Pretendo me organizando mais, provavelmente eu vou dar de novo essa disciplina, eu pensei que eu não ia dar mais, ia me aposentar, não, mas algumas coisas me fizeram ter que ficar mais um semestre, então, e aí eu vou pedir licença para vocês nesse instante, para usar as gravações, tá? Para colocar à disposição dos alunos de outras turmas.